Ina era uma pessoa realmente muito boa, que sempre ficava muito irritada quando os vagões do metrô lotavam e os idosos e gestantes acabavam precisando ficar em pé porque pessoas mal educadas não lhes deram lugar. Assim, sempre que podia, ela tentava ocupar um assento no vagão para sempre poder entregá-lo aos mais necessitados quando isso acontecesse. Portanto, naquele dia não foi diferente. Ela avistou um senhor em pé no vagão lotado no horário de pico e logo lhe entregou seu lugar. Mas ela nem sequer imaginava quem aquele homem realmente era. Como todos os dias no Japão, nos horários de pico, algumas estações de metrô acabavam ficando abarrotadas. Isso porque muitos desses cidadãos estão se locomovendo para o trabalho ou retornando para suas casas no final do dia. Ina tinha 19 anos na época em que isso aconteceu. Ela tentava sair sempre o quanto antes possível para que fosse capaz de garantir um lugar no vagão do metrô antes que ele abarrotasse de gente pelo percurso. Esse era o caminho que ela repetia todos os dias para ir para a escola. Então era algo que fazia parte da sua rotina, o que lhe deu tempo suficiente para assistir uma boa quantidade de absurdos causados por pessoas mal educadas que não liberam seus assentos para as pessoas mais necessitadas. Naquele dia, apesar de ter saído no horário, o vagão já estava praticamente lotado. Assim, depois de atravessar praticamente ele todo, Ina acabou encontrando apenas um lugar, bem ao fundo do vagão. Apesar do susto, ela conseguiu se acalmar, porque não conseguir um assento também significaria ter que ficar todo o trajeto em pé, algo que ela estaria disposta a fazer por alguém, mas detestava ter que fazer por obrigação. Ao se sentar, Ina deixou sua bolsa com seus documentos e materiais da escola debaixo da cadeira, para que ela não ficasse no caminho. Ela achou que o resto da viagem seria tranquilo. Porém, aquele dia estava atípico. Logo na próxima estação, o vagão lotou por completo. E no meio da multidão de pessoas entrando, Ina reconheceu um senhor, caminhando com uma bengala, tendo dificuldade em se locomover em meio à multidão. Ele estava praticamente do outro lado do vagão. E Ina agoniou conforme o homem tentava procurar um lugar ou alguém que lhe cedesse um. Porém, todos os outros passageiros simplesmente desviavam seus olhares, fingindo que não estavam vendo. Aqueles que não enfiaram a cabeça no celular faziam isso em suas bolsas. Alguns fingiam que estavam dormindo ou simplesmente o ignoravam, mesmo deixando claro que o viram. Isso era algo que o senhor já havia presenciado várias vezes. Todos ali estavam indo para um longo dia de trabalho, e aproveitar aquele momento sentado na viagem às vezes é o único momento de descanso de todos eles. Porém, mesmo assim, ele sofre muito com o peso da idade, tendo dificuldades em se manter equilibrado com o movimento do vagão. No entanto, apesar de já ter presenciado essa cena em sua vida, o senhor ficou particularmente incomodado naquele dia, já que nunca havia visto pessoas tão frias. Essa certamente se tornaria uma de suas memórias tristes na vida. Porém, tudo mudou. Assim que ele viu a jovem Ina no fundo do vagão, acenando para que ele tomasse o seu lugar. O senhor se mostrou muito emocionado, e isso motivou Ina a suportar o resto da viagem em pé. Pelo caminho, ela observou muito a janela, mas não deixou de reparar no senhor, que sempre sorria quando seus olhos se encontravam. Ela jurava que já havia o conhecido de algum lugar, mas não conseguia lembrar de onde. Depois de algumas estações, o senhor puxou um pequeno pedaço de papel de um de seus bolsos e passou a fazer algumas anotações nele com sua caneta. Quando chegaram na estação final daquela linha, Ina e os demais passageiros desceram do vagão. Após alguns passos do lado de fora, ela parou por um instante para verificar o seu celular, para se certificar do horário. Ao fazer isso, ela sentiu uma cutucada bem suave em suas costas e, ao se virar, se deparou com um senhor que sorria alegremente para ela e, estendendo a sua bolsa, ele lhe disse: "Muito obrigado por sua gentileza, mas está na hora de eu retribuir. Você esqueceu a sua bolsa debaixo da cadeira." Ina sorriu de nervoso
e em parte por felicidade, já que no mesmo instante ela estava super feliz com a atitude do Senhor, mas muito triste consigo mesma por ter esquecido a sua bolsa com todos os seus pertences para trás. A minha mãe me mataria, pensou Ina. Ela agradeceu ao Senhor do fundo do seu coração e o homem sorriu, dizendo adeus. A jovem, por mais feliz que estivesse com o momento, voltou seriamente para sua jornada, já que não poderia chegar atrasada na escola. Depois de alguns minutos de caminhada, ela finalmente chegou lá, onde reparou em um grupo de meninas da sua escola que se reunia em um círculo logo na entrada. Quando o grupo percebeu Ina, todas avançaram em sua direção dizendo: "Você está na TV! Olha, você está na TV!" enquanto mostravam seus aparelhos celulares. Ina ficou bem confusa de início, mas logo prestou atenção na transmissão quando reconheceu o senhor do metrô sendo entrevistado pela emissora local. Aquele senhor era um diretor de cinema muito famoso no Japão, que estava participando de uma matéria com uma emissora de televisão que buscava encontrar pessoas gentis no dia a dia. O senhor dizia que ficou bem incomodado com o tratamento das outras pessoas no vagão e que a atitude da jovem é algo que deve ser louvado. Não adianta nos considerarmos boas pessoas se na hora de realmente prestar bondade nós ignoramos ou negamos ajuda. Por conta disso, para a jovem, eu lhe deixei uma carta e espero que você aprecie, diz o Senhor. Ina ficou ainda mais confusa do que quando começou a ver a transmissão, porque não lembrava de ter ganhado uma carta. Ela tinha a sensação daquele ter sido o Senhor que ajudou, e suas colegas a reconheceram nas filmagens. Porém, Ina acabou desmentindo tudo, falando que era alguém parecida, apenas porque ela não tinha recebido carta alguma. Apesar de ter feito isso, a jovem continuou incomodada com a situação, passando o dia todo pensando na estranheza do assunto, até chegar em casa. Ela já estava pronta para ir dormir e esquecer aquele dia. Porém, como uma lâmpada acendendo em sua mente, ela teve um estalo e lembrou que o senhor havia lhe devolvido a sua bolsa que ela tinha deixado para trás. Ina correu até a sua bolsa e abriu rapidamente. Não demorou para que ela encontrasse um pedaço de papel dobrado, abrindo-o empolgada. Na carta, o senhor dizia ser muito grato pela sua bondade e que não tem como expressar apenas com palavras. Por isso, ele estaria lhe dando um presente que ajudaria a jovem a ter a vida que merecia. Junto com a carta, ela encontrou em sua bolsa um cheque dobrado, que estava marcado no valor de 6.500.000 ienes, o que dá algo em torno de 300 mil reais. A jovem tremeu e quase desmaiou naquele instante, já que não conseguia sequer acreditar que aquilo era real. Apesar de imaginar que a jovem usaria todo esse dinheiro para si mesma, Ina era alguém bem consciente da sua situação e sabia que sua perseverança nos estudos já seria suficiente para lhe garantir uma boa vida. É claro que ela usou parte do dinheiro consigo mesma, principalmente comprando novos materiais para seus estudos e ajudando seus pais a cobrirem suas dívidas. No entanto, a maior parte do valor do cheque Ina utilizou para investir na empresa responsável pela produção dos vagões de metrô, fazendo-lhes uma doação generosa, caso implementem um sistema de assentos especiais para idosos para que eles sempre tenham um lugar para sentar. Mas e aí? Você costuma entregar o seu lugar no metrô para os idosos? Conta pra gente aqui nos comentários. E se tiver gostado dessa história, deixa o like. Se você quiser continuar assistindo às nossas histórias, é só clicar em um desses vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Te encontro no próximo vídeo. Valeu!